Essa pandemia está dando muitas lições mundo afora, né? A principal lição se deu nos próprios Estados Unidos, com o Trump tendo que voltar atrás em menos de uma semana de ter falado que era uma gripezinha ou algo no tipo, né? Isso tirou todo o argumento aqui do Bolsonaro. Eu acho que isso foi uma das coisas que pesou na mudança súbita que ele teve ao fazer o segundo pronunciamento em rede nacional. E eu acho também que deve ter pesado bastante o fato dele ter perdido o apoio de seus ministros, principalmente Sérgio Moro e do Paulo Guedes. E a área militar também não se mostrou inclinada a fazer parte dessa aventura que ele estava defendendo. É mais uma derrota que esse presidente tem no ápice de entrada da crise, no seu grau máximo, que começa agora. A gente correu sério risco de uma turma que está apavorada com a perda do emprego ou com falta de dinheiro para comprar o mínimo necessário a atravessar um período maior. Essa turma é a matéria-prima para furar as recomendações do Ministério da Saúde, da OMS, da área de saúde do mundo todo. O primeiro round dessa batalha já foi vencido com uma liderança bastante firme do Ministério da Saúde e dos governadores que tomaram a decisão pelo confinamento. Bolsonaro teve que capitular e essa capitulação apareceu em rede nacional. Só que, como ele é uma pessoa completamente maluca, pode a qualquer momento voltar a insistir nessa história de volta ao trabalho para não perder o emprego. É para se considerar que ele tem vários aliados para essa posição. Muitos empresários já estão fazendo pressão forte sobre seus funcionários, alguns simplesmente demitindo, nem se sabe se vão pagar os direitos ou não, ou se vão entrar na justiça para retardar o máximo possível o uso de recursos das empresas. Além disso, tem a turma dos bolsonaristas, uma turma de fanáticos, um pessoal em geral muito pouco preparado, uma turma que segue fielmente o chefe supremo deles, mas enfim, eu acho que a gente ultrapassou, por enquanto, essa fase inicial de proteção. E com isso, provavelmente vão ser poupadas muitas vidas. E, ao mesmo tempo, o sistema do SUS está paulatinamente se fortalecendo e, aos poucos, isso vai tender a ampliar essa capacidade de atendimento, que seria um ponto crucial nessa disputa entre ir para o trabalho ou guardar a quarentena. Todos os governantes do mundo afora tomaram rapidamente a decisão de colocar dinheiro na mão do povo. Bolsonaro optou pela tática de assustar com o desemprego, que é, vamos dizer assim, a posição que mundo afora perdeu força. Não é só aqui. Se os Estados Unidos passou a ser o centro irradiador da pandemia, substituiu rapidamente a China nessa questão. E agora está amargando um número impressionante de mortes. No mínimo, a estimativa mais conservadora está entre 100 mil a 200 mil óbitos. Vamos ver, vamos acompanhar. Agora resta a questão do dinheiro, né, dos recursos. Eu tenho defendido que nessa fase inicial, os primeiros 2, 3 meses, nós vamos precisar de ter aproximadamente 10% do produto interno bruto. Essa estimativa se baseia em mais ou menos uma média do que está sendo gasto na Europa, em outros países, para um combate inicial à pandemia. Esse dinheiro se destinaria, a fortalecer o próprio sistema SUS. Vale lembrar que o Ministério da Saúde estimou uma verba adicional ao SUS para esse combate, dando o suporte adequado de 410 bilhões de reais.
Por outro lado, nós vamos precisar também de uns 100 a 150 bilhões para complementação salarial ou para simplesmente irrigar o salário de muita gente que não tem como exercer o seu trabalho por falta do público. E, finalmente, as empresas que terão que receber também ajuda para que elas não demitam os seus funcionários e possam ter um processo de negociação eventual, de tal maneira que o governo também entraria com uma parte, à semelhança do que na Alemanha se faz com sucesso há alguns anos. Bom, enfim, como o PIB é de 7 trilhões e 200 bilhões de reais, aproximadamente, eu estou falando num montante de ajuda da ordem de 720 bilhões de reais. E esse dinheiro viria da onde? Do orçamento não tem como, mesmo porque o orçamento vai perder a arrecadação, vai perder receita. A receita estimada para esse ano vai ficar bem superior à realidade. Na realidade, nós vamos ter menos recursos entrando pela via normal do orçamento. E, em contraparte a isso, a necessidade de recursos para essa cobertura vai precisar muito mais, apenas na área de saúde, em 410 bilhões. Mas tem toda uma logística de governo e que existem ônus e recursos necessários em outras áreas, como transporte, habitação, segurança e a saúde e a educação, precisariam também de um aporte. Então, a minha estimativa de 720 bilhões estaria enquadrando isso aí. E aonde tirar esse dinheiro? A minha proposta é emitir moeda. Isso é a única maneira possível de você irrigar o dinheiro às pessoas no volume necessário, na velocidade necessária, porque o governo está com um grande atraso na tomada de decisões e de implementação dessas medidas que já estão aprovadas. Mas até o dinheiro chegar na mão das pessoas pode levar muito tempo ainda e a situação é para ontem. E a emissão monetária, no meu ponto de vista, vai ser o principal instrumento para isso. E não vamos correr nenhum risco de inflação, porque quando você tem subconsumo, você não tem pressão inflacionária. O que você poderia ter é falta de produtos nas prateleiras, aí sim pode gerar inflação. E na realidade, a indústria e o comércio e os serviços estão aparelhados para rapidamente voltarem a produzir a quantidade necessária para atender a demanda. Então, essa sugestão de emissão de moeda, ela parece que vai ser aquela que o governo vai adotar. E já está havendo movimento no Banco Central e no Conselho Monetário Nacional para viabilizar isso, segundo a reportagem que saiu esses dias no Valor Econômico por parte do jornalista mais bem informado, Ribamar Oliveira. Então, vamos aguardar, porque quanto mais cedo esses recursos chegarem na mão das pessoas que precisam, vai permitir que elas permaneçam nas suas residências para evitar essa escalada rápida do contágio, que é exatamente esse período dos próximos 15, 20 dias. Vamos ver o que realmente vai acontecer.